Olá, eu vou apresentar o trabalho que tem como título Politicamente Corretas para a textualização de divas pop por influenciadores digitais. Esse trabalho é de minha autoria, Marília Abigail Menezes Batista, juntamente com meu orientador André Luiz Maranhão de Souza Leão. Esse trabalho foi desenvolvido por meio de incentivos do CNPq. Ele foi desenvolvido também dentro do Programa de Administração da UFPE, PROPAD, e dentro do nosso grupo de pesquisa, que é o Acafães. Os influenciadores digitais, eles se apropriam, das divas pop, criam seus conteúdos, criam os conteúdos de fofoca, notícias, e esses conteúdos a gente os qualifica aqui como paratextos. Muitas vezes essas notícias, elas trazem um teor político sobre a imagem das divas pop. Essa imagem é construída a partir de significados políticos, de ativismo político, etc. Nesse sentido, a gente argumenta que a governamentalidade neoliberal que Foucault traz, ela acaba influenciando os comportamentos sociais, fazendo com que a gente, nesse caso também, as divas pop, passem a incorporar uma lógica econômica naturalmente nas suas imagens, no seu dia a dia, na forma como elas se constroem enquanto celebridade. Nesse sentido, a gente buscou entender como os influenciadores digitais brasileiros paratextualizam a construção da imagem pública de divas pop. Influência digital. O influenciador digital é um termo que é colocado para aquelas pessoas que constroem sua fama na internet, que fazem do meio online seu ambiente de trabalho, como os blogueiros, os instagramers, os youtubers, os tiktokers, e eles são considerados microcelebridades e formadores de opinião confiável. Imagem de divas pop. As divas pop são representatividades femininas do gênero musical, são carismáticas, glamourosas, que evocam sua feminilidade nos seus shows, nos seus trabalhos e são tidas como modelos de comportamento, são ativistas, expressam suas ideologias nos seus shows, nos videoclipes e as divas pop, elas constroem sua imagem mediaticamente apresentando seus valores pessoais, suas histórias de sucesso e problemas pessoais também. Nesse sentido, elas passam a incorporar também narrativas de autocuidado, mobilização política, ativismo e caridade às suas imagens. Para textos, então, partindo da ideia que os objetos de entretenimento eles não se classificam como produtos ou serviços, indicou-se que esses objetos são textos, porque assim como os textos literários, eles demandam significação e envolvimento do consumidor com o conteúdo, para que aconteça uma experiência completa de consumo. Nesse sentido, os objetos que são textos, eles são passíveis de paratextos, que são os conteúdos complementares que circulam esse texto principal. No caso das divas pop, um dos paratextos que elas possuem, que giram em torno desse texto principal, que é a diva pop, são as notícias de divas pop. Governamentalidade neoliberal. A gente se apropria aqui das ideias de Foucault, quando ele traz o sentido de governamentalidade e governamentalidade neoliberal, que é um tipo de governamentalidade. Na governamentalidade, a gente vê que existe uma moldagem e orientação dos comportamentos que a sociedade deve seguir. E essa moldagem, essa orientação é feita de forma sutil, que é quase imperceptível pelos sujeitos. E aí, já na governamentalidade neoliberal, ela traz a ideia de uma naturalização de aspectos econômicos que a gente passa a incorporar à nossa vida
política, de forma natural, de forma normal. A gente junta essas duas esferas, né? A econômica e a política no nosso dia a dia, e isso não é diferente com as divas pop. Procedimentos metodológicos. Essa pesquisa, ela tem caráter qualitativo, ela segue uma perspectiva paradigmática pós-estruturalista e ela foi desenvolvida por meio da análise de discurso Foucaultiana, ADF. Apresentação dos resultados. Então, o processo de análise fez com que a gente identificasse duas formações discursivas aqui. A primeira é a proteção às estrelas e a segunda é a construção de estrelas. A proteção às estrelas, ela traz o discurso dos fãs que buscam proteger a imagem das divas, né, da celebridade que eles admiram, né? E eles fazem essa proteção, executam essa proteção por meio de uma cobrança de que essas divas passem a incorporar aspectos políticos, ativistas, de caridade, de mobilização social às suas imagens. Então, existe essa cobrança dos fãs, que é uma forma de cuidado, né? Evidenciando uma proteção à imagem dessas divas. E a segunda formação discursiva é a construção de estrelas. A construção de estrelas traz o sentido da construção dessa imagem que é feita mediaticamente por meio dos discursos dos influenciadores digitais, de outras celebridades e das próprias divas pop, que trazem essas características políticas, ativistas, mobilizadoras, para incorporar, né, a sua imagem de celebridade. Concluímos então que os influenciadores digitais brasileiros paratextualizam a construção da imagem pública das divas pop por meio de uma narrativa que destaca sua mobilização política. E aí fica evidente o esforço dos influenciadores de apresentarem essas divas como pessoas ativistas, feministas, que são contra racismo, contra homofobia, contra gordofobia, contra qualquer tipo de exclusão social, assim como tentam demonstrar que essas divas têm preocupações, né, e trazem pautas para discutir com seus fãs, como suicídio e uso de drogas. Aqui são algumas das referências que a gente utilizou para realizar a pesquisa. E obrigada por assistirem à apresentação.